estávamos com saudades dela, Mônica Hauck, que está de volta para falar hoje sobre uma viagem que fez ao Vale do Silício. No dia 13 de outubro, 25 empresas mineiras desembarcaram no Vale do Silício para participar de um programa de inovação e empreendedorismo da Universidade de Stanford, uma das mais conceituadas do mundo e certamente a mais prestigiada quando o assunto é inovação tecnológica. Entre as 25 empresas que participaram, a Solids esteve presente e a Mônica Hauck foi uma das 49 participantes e vai contar a importância dessa experiência para a gente, aquilo que aprendeu, quais foram os destaques desse evento. E ela não veio só, ela trouxe também o vice-presidente da CESPRO e da Fansoft, que é o senhor Wilson Caldeira, e também aqui como convidado o Gustavo Peconic, que é o fundador da Ecomova. Então vamos dar as boas-vindas aos nossos convidados. Mônica Hauck, você sumiu demais. Tava morrendo de saudade. Pois é, a gente tava com saudade de você. As nossas quartas aqui não eram mais as mesmas. Olha, que bom e que ruim, né? É, que bom e que ruim. É verdade. Mas foi uma experiência muito boa, tão boa e tão marcante que eu trouxe convidados. E vamos conhecer quem são esses convidados aqui, porque a gente dá o currículo deles, mas agora vamos falar sobre o que eles representam para essa experiência que a Mônica viveu ali, para ela pessoalmente como empresária, empreendedora também, e aquilo que vai mudar o cenário aí da inovação tecnológica aqui para nós, os mineiros, e no Brasil também. Então eu quero cumprimentar o Wilson e o Gustavo. Sejam bem-vindos aqui no nosso programa De Tudo Um Pouco, e é um prazer tê-los aqui. Obrigado, Serginho. É um prazer para mim também estar aqui participando do programa. Podem ficar bem à vontade, viu? Aqui é como se vocês estivessem no sofá da casa de vocês para bater aquele bom papo sobre tecnologia da informação, que eu sei que vocês são top de linha, né, mano? Eu escolhi, né, o Wilson, que é diretor da Fansoft, porque a Fansoft foi a entidade que organizou, que viabilizou todo esse evento, né, que foi uma experiência única para esses empresários, para esses empreendedores, e o Gustavo, né, que foi um dos destaques, né, do programa, foi um dos empreendedores, né, que realmente viveu um case de sucesso, né, Wilson? É verdade. Bom dia, Mônica, bom dia, Serginho. Bom dia. É um prazer estar aqui no programa. O que a gente está falando aqui, ele tem a ver com um desejo de Minas Gerais de ser destaque no Brasil na área de tecnologia da informação. E você só faz isso com empresas fortes. E essas empresas, elas, para se tornarem fortes, elas precisam de um conhecimento que faça com que a gente dê saltos e não que a gente siga um crescimento linear. Uhum. E esse crescimento através dos saltos, ele está no berço do conhecimento disso, que é o Vale do Silício. Por isso está estratégico a escolha ali do Vale do Silício ali. E Vale do Silício fica ali na região da Califórnia, nos Estados Unidos, não é isso? Exatamente. E ali onde nasceram empresas pequenas, fracas, como a Apple. Você tem aí o seu iPhone por causa de quê? O seu Mac aí, por causa de quê, né? Nasceu ali no Vale do Silício, o Facebook, eBay, tantas outras empresas. Google, só empresa pequena. Só empresa pequena, né? E o objetivo desse programa foi exatamente levar esses empreendedores, esses empresários, para esse lugar, para que esse salto ele acontecesse, né? Saber, ver aí, ter essa visão de um nível de competitividade grande, né, Wilson? Exatamente. E essas empresas que a gente citou, elas tiveram um ponto comum onde elas nasceram, que foi na Universidade de Stanford. Se você pegar essas empresas do mercado, que hoje possuem um valor de mais de 300 bilhões de dólares, elas nasceram no berço de Stanford, que une academia e visão empresarial, talvez de uma maneira única no mundo. E é isso que a gente quis trazer para as empresas de TI de Minas Gerais. E Gustavo, então vamos falar. A Mônica disse que você é um case de sucesso lá. Fala pra gente como que foi essa sua experiência durante esse programa. O programa ele resume muito bem vários assuntos que são relacionados com empreendedorismo, né? Uma das coisas que me chamou a atenção foi que esse curso ele é parte da graduação do pessoal que estuda lá em Stanford. Então, você vê que o pessoal sai da faculdade preparado
para serem empreendedores, né? E isso é uma coisa muito diferente do que acontece aqui, onde a gente é treinado ou para ser empregado em alguma dessas grandes empresas que vieram de lá para cá, ou para seguir na academia, né? Então, é um curso que ele traz isso assim como uma possibilidade para você, assim, olha, empreender, existe um método, existe um caminho a ser seguido, e ele começa a ele pega esses fundamentos básicos e te encaminha dentro dessa cultura, que é a cultura do Vale, que é como as coisas acontecem lá, que já acontecem lá desse jeito há mais de 30 anos, né, Wilson? E aqui a gente está aí alguns anos atrasados em relação Ali tudo começou mais ou menos então na década ali de 90, mas vindo ali depois da Segunda Grande Guerra, no tempo da Guerra Fria, quando eles buscavam inovações tecnológicas até para essa questão bélica também, não é? Verdade. Tem esse histórico. E tem algo que eu ouvi lá e que achei interessante, o seguinte, era uma época que os Estados Unidos precisava gerar muitos empregos, e a melhor maneira de você gerar muitos empregos é gerando muitas empresas. Esse é que eu acho que resume bem o espírito que foi colocado lá. Isso aí, então, tinha que chegar aqui para o nosso Brasil hoje na nossa visão aí para um novo governo, né? Exatamente. Gerando novas empresas para gerar um novo emprego. Isso aí ativa a economia. E falando sobre agora essa questão de berço tecnológico, no mundo há um outro lugar também que se assemelha ao Vale do Silício, que é ali em Israel, não é? A gente tem outras regiões no mundo que têm esse papel. Israel tem esse papel de destaque no mundo. Na Europa, mais na região da França, Inglaterra, você também tem. Agora, eu acredito que para o tamanho do nosso mercado, para os desafios que as nossas empresas têm, o modelo do Vale do Silício, ele talvez seja o que mais se assemelha. É importante deixar claro que a gente não consegue copiar e colar aqui. O nosso ecossistema é diferente, Sim. Mas o modelo de lá, voltado para o mercado consumidor muito grande, é o que talvez mais se assemelhe aos nossos desafios aqui. Então estabelece bem uma base para a gente lançar uma plataforma até de inicial de trabalho para que o empreendedor ele possa alavancar aí os seus negócios, ele possa se desenvolver, não é? Exatamente. Até em nível de mentalidade, né, Mônica? E eu quero te perguntar, depois dessa experiência sua lá, como que volta a cabeça de um empreendedor após uma experiência riquíssima como essa? Completamente diferente, né? Se antes, assim, para mim já não existia Belo Horizonte, para mim só existia Brasil. Agora, para mim, só existe o mundo. Para mim não tem mais Brasil, tem o mundo, e é para lá que eu vou. E para mim o mundo já está pequeno, né? Então, para mim o que ficou mais claro negócio hoje em dia ele só pode ter escala global. Acabou o regional, acabou o nacional. Um bom negócio, amplia a visão. Ele tem que ter escala global, né? Porque se eu não pensar assim, o chinês vai pensar e ele vai me engolir, né? Então acabou essa coisa do regional. Então, isso para mim está muito claro e para mim o mundo ficou muito maior. Para mim não tem mais, né, o local, tem o global e é para lá que eu vou. Então, eu adorei. Para mim foi ótimo. Então, resumindo em outras palavras, o céu é o limite agora. Exatamente. Não, o céu não, sabe por quê? Porque nós vimos muita gente investindo na indústria espacial. Então eles já ultrapassaram. Nós tivemos até um workshop incrível, né, com um empreendedor que ele trabalha que ele lança foguetes, inclusive, infelizmente, foi aquele caso que explodiu o foguete. Isso, agora, recentemente, semana passada. Infelizmente, foi a empresa dele, né? O satélite, né? Ele aluga esses foguetes para mandar o satélite que ele fez. Mas agora eles até lançaram uma nova sonda aí para poder acoplar a um cometa. Então, mas para você ver como que já tem uma indústria espacial super desenvolvida. Ou seja, então o céu ao limite ainda tá muito ali pertinho de Mineiro, né? Ou seja, como que o mercado ele é muito maior do que nós pensamos. Né? Então, pensar pequeno e pensar grande, sonhar pequeno e sonhar grande, enxergar pequeno e enxergar grande, dá o mesmo trabalho. Então, vamos sonhar grande, vamos enxergar grande e vamos fazer grande. Por falar nessa questão de sonhar grande, queria dirigir essa pergunta ao Wilson. Qual, então, o maior legado que um empreendedor ele recebe após um evento, um programa como esse? É mudar a forma como ele enxerga o seu cliente. Eu acho que talvez esse tenha sido o grande destaque
que a gente tenha recebido e discutido é você ir fundo no problema que você quer resolver do seu cliente e não o que você tem que vender para ele. O cliente tem muito pouco interesse no que você tem para vender, mas ele tem muito interesse em resolver o problema dele. Eu acho que esse talvez tenha sido o ponto de maior destaque, técnicas para você ir fundo na descoberta desses problemas, técnicas para você poder pensar nas melhores soluções para eles. Isso é que talvez eu acho que seja o destaque em tudo que a gente viu lá. Eu falo que, e talvez isso a gente só veja daqui a alguns anos como resultado dessa primeira turma. A gente espera ter mais turmas. Então é algo pioneiro, algo inicial, né? Exatamente. Esse programa que Stanford fez aqui com as empresas mineiras, ele já faz na França, na Polônia e na China. É o primeiro programa desse tamanho na América Latina, sabe? E essa é uma primeira turma de várias. A gente espera que a gente tenha muita história para contar. Com certeza. E quando o Gustavo fala sobre essa questão da formação, que esse programa faz parte da formação lá dos alunos de Stanford, né, lá nos Estados Unidos. Aqui em nível Brasil, o que é feito então para a formação desse novo... aqui tem alguma coisa que se assemelha? O Brasil, o que está sendo feito nesse contexto? Eu diria que a gente tem movimentos aqui interessantes. A gente tem movimentos de empreendedorismo que são promovidos por várias esferas governamentais. Você tem movimentos de empreendedorismo que são feitos por instituições renomadas no Brasil. Agora, a gente está a onda nossa está atrás, né? A gente vai chegar, eu acho que a gente não está aqui fazendo nada no caminho errado, mas quando se trata de tecnologia da informação, a gente tem que acelerar. E a gente foi lá para buscar essa aceleração. Então, um programa como esse, ele visa exatamente ampliar esse nível de visão do empreendedor nacional e o que isso vai mudar para a sociedade, para o povo ali. A dona de casa está nos assistindo para ela entender melhor a nossa prosa aqui, mineiramente falando. Tá certo. Eu acho que um bom exemplo, e está relacionado ao que eu falei de você entender melhor o problema que deve ser resolvido, é no dia a dia das pessoas. Como é que, de repente, você fazer uma compra pode ficar mais simples? Será que a sua geladeira não pode avisar para o supermercado que diminuiu o número de garrafas de leite e já mandar um aviso para a pessoa levar o leite na sua casa, sem que você tenha que olhar e falar assim, o filho fala assim, mamãe, acabou o leite. Não, a geladeira avisa para o supermercado e o supermercado leva na sua casa. É esse tipo de coisa que a gente está falando, que é útil para as pessoas no seu dia a dia. Sem que a pessoa entenda, ela não precisa entender nada como é que isso funciona. Basta que ela se beneficie disso. E ela se aproprie dessa ideia, compre, né, essa ideia, na verdade. Né? Exatamente. E o brasileiro está se preparando para chegar esse tempo, Wilson? O Gustavo também. Eu acho que... para nós, como você disse, a nossa onda está atrás. Está muito distante ou não? As tecnologias, elas chegam para a gente, né? Algumas delas demoram um pouco mais para chegar, né? 4G lança lá, depois lança aqui. Então, as tecnologias sempre estão vindo para nós brasileiros. Eu acho que a questão aqui os brasileiros estão prontos para começar a fazer essas tecnologias? Né? Eu acho que essa que é a pergunta que é mais relevante. E eu acredito que sim, o povo brasileiro é um povo criativo, é um povo que tem muita vontade, né? Mas o mercado brasileiro realmente é um pouco... Ele tem suas peculiaridades, ele às vezes é um pouco mais difícil para o empreendedor realizar alguma coisa, mas eu acho que isso está mudando e eu acho que vai mudar muito e para melhor em breve. Isso. Agora, Gustavo, a Mônica estava aqui nos adoçando a boca aqui, falando que ali pelo estilo até americano, os professores ali, eles pegavam firme ali e um dos sucessos ali, destaques ali desse programa foi o Gustavo. O que você desenvolveu? Conta pra gente. Pode? Se pode, né, cara? Claro, a gente está desenvolvendo um aplicativo de caronas voltados para os universitários. A gente pretende lançar isso no ano que vem. E uma parte importante, né, o Wilson falou muito bem sobre os métodos que são utilizados lá, mas uma coisa muito importante que aconteceu lá também foram as sessões de coaching, porque os professores eles foram dando dicas para a gente, entendendo o nosso negócio, entendendo qual que é o modelo que a gente está propondo e fazendo ajustes e dando sugestões para que a gente possa melhorar o nosso modelo. Então, essa é uma parte que é muito importante do curso, que você não volta só com um conhecimento para depois você aplicar.
né? A empresa ela vai sendo polida ao longo do programa, né? E isso levou a um melhor entendimento do que eu mesmo estava fazendo. Agora eu entendo melhor o que eu estou fazendo. E isso é fundamental para que a gente possa fazer um produto, um serviço que realmente tenha aderência com o que o povo precisa. Né? E é o que o Wilson estava falando também, né? Desse contato com o seu cliente, né? De ele no centro da sua empresa. Você também entender o seu cliente, entender né? o seu cliente. Saber qual que é o objetivo dele, a necessidade dele. Exatamente. Exatamente. À medida que você consegue entender melhor a necessidade dele, você começa a gerar mais valor para o seu produto, porque você começa a resolver os problemas que ele tem. E essa é a visão central de toda a cultura lá do Vale do Silício, né? É isso, Wilson? É verdade. As pessoas no seu dia a dia, né, como você falou, dona de casa, ela usa tecnologia porque aquilo resolve um problema dela. Não é porque a tecnologia existe, né? O Brasil adotou enormemente o uso do smartphone, porque isso torna a vida das pessoas mais fácil, porque está cada vez mais acessível para as pessoas usarem. Esse é o espírito que está por trás disso, né? Eu falo que esses programas, esses acontecimentos, eles têm grandes histórias, né? Mas eu queria rapidamente contar uma pequena história. Por gentileza. Eu gosto de ilustrar e o Gustavo está aqui, ele sempre lembra disso. O programa nosso, ele é um programa que, para padrões de empresas brasileiras, ele era um programa de valor alto para as empresas. E a gente conseguiu subsídios governamentais, subsídios do SEBRAE, subsídios do BDMG, mas algumas empresas, e foi o caso do Gustavo, ele teve um pedaço disso que ele não conseguiu por uma questão estrutural da empresa. Ele falou assim: Wilson, eu não vou conseguir, o que eu faço? Aí eu falei assim: ô Gustavo, você quer muito? Ele falou que era. Eu falei: vende o cachorro e vai. Uma semana depois ele estava inscrito, eu perguntei: você vendeu o cachorro? Eu não sei, mas acho que ele ficou satisfeito. mas pelo menos foi e a coisa aconteceu, né? Valeu a pena vender o cachorro? Não, o cachorro está lá ainda. Inclusive, eu só voltei de lá por causa do cachorro. Tá certo. Aí, ó, senão teria ficado lá. Teria ficado lá. Agora, Wilson, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, queria perguntar para você: haverá outras turmas, né? Programas como este, para gerar essa mudança de mentalidade que vocês aqui falaram, né? Para que o brasileiro possa desenvolver, possa criar essa tecnologia aqui no Brasil em favor do nosso povo, de acordo com a nossa cultura e sociedade? Sim. Como eu havia comentado, está dentro de um contexto que a gente chama de Projeto MGTI 2022, que é tornar Minas Gerais destaque no cenário nacional. E com isso, a gente espera, no mínimo nos próximos 10 anos, ter pelo menos cada um desses anos mais uma turma para formar empresas e mais empresas, não só em Minas, mas no Brasil todo. Muito bem. Eu quero agradecer o Wilson pela sua presença aqui com a gente. Certamente isso aí já nos empolgou, já nos estimulou bastante. A você também, viu, Gustavo? Obrigado, Sérgio. Que Deus os abençoe, que os leve assim, em lugares muito maiores e que, de fato, o céu para vocês não seja um limite, né? Para ser um exemplo. E, Mônica, agradecer também. Você tem indicações, né, Mônica? Isso. Para o pessoal, Empresas Feitas para Vencer. Isso, pode falar. É um livro muito gostoso, muito fácil de ler para todo mundo que é empreendedor, que tem um pequeno negócio. É um livro muito bom de ler. Isso.